Olá, eu sou o Mauro Friesman e este é o Observatório Regional, um programa que vai aproximar o parlamentar da cidade e da região dele. Um espaço aberto para abordar temas importantes como desenvolvimento econômico, social, político, turístico, ambiental e muito mais. Hoje nós vamos receber os deputados Ed Thomas, do PSB, de Presidente Prudente, Hamilton Pereira, do PT, de Sorocaba, e o Weber Rezec, do PMDB, da região de Barretos. O Observatório Regional de hoje começa com o deputado Ed Thomas, do PSB. Ele tem 51 anos e representa 53 municípios da região de Presidente Prudente. Vamos lá? É prazeroso poder falar da região da onde eu venho, desse estado de São Paulo pujante, desse estado de São Paulo que praticamente dita, né, situações para a melhora de vida de todos os brasileiros. Todas essas decisões passam por aqui e passam pela Assembleia Legislativa, onde eu ocupo o terceiro mandato, com muito orgulho, representando a 10ª região administrativa do estado de São Paulo, cuja capital regional é a grande Presidente Prudente. Hoje, uma cidade chegando já aos seus 250 mil habitantes e, segundo estudos, é uma das capitais que, com certeza, tem uma propensão maior de crescimento dentre as cidades até 300 mil habitantes. A grande Presidente Prudente, ela está num ranking de boas notícias. Ela está entre as 20 melhores cidades em oportunidades para as pessoas, para aqueles profissionais que querem vir para a 10ª região, vir para Presidente Prudente em todos os segmentos. É uma cidade de estudantes, é uma cidade de faculdades, é uma cidade de formação, onde a nossa divisa com o Mato Grosso é de 83 quilômetros e a nossa divisa com o estado do Paraná é de 70 quilômetros. Temos a chegada de paranaenses, de mato-grossenses que vêm estudar em Presidente Prudente. Então, o nosso campo universitário é grandioso e nos enche de orgulho. É uma cidade prestadora realmente de serviço, uma cidade que tem sempre vocacionada para o agronegócio, da onde vem a melhor carne, embora tivemos o avanço da cana-de-açúcar e a indústria sucro-alcooleira, parte do álcool consumido nesse estado, com certeza, é da 10ª região administrativa. E aí envolve Presidente Prudente, a Nova Alta Paulista e também o Pontal do Paranapanema, onde nós temos a riqueza do Rio Paraná e a riqueza do Rio Paranapanema, numa discussão de águas, né, de crise hídrica, onde nós temos um aquífero Guarani passando, que para nós é uma grande riqueza. É uma região que já produziu para o estado de São Paulo muitas divisas, no período do algodão, no período do tomate, no período do amendoim. Mas a nossa região hoje é a região campeã em exportação de sementes de pastagens para todo o país, com importantes laboratórios, com importantes indústrias de sementes, né? Para a produção e para o nosso agronegócio estar fortalecido, não somente na nossa região, mas em todo o país. Falar da grande Presidente Prudente somente? Não. Ela é uma cidade, como disse, de oportunidades, mas tem uma notícia muito boa. Em cidades com mais de 100 mil habitantes, Prudente está classificada com um menor índice de mortalidade infantil. Isso se deve, com certeza, a um trabalho feito bem lá atrás, né? Cuidando principalmente da saúde das mães e da saúde dos filhos. E a outra notícia é que ela está também entre as 30 cidades do país com qualidade de vida à melhor idade, a chamada terceira idade, aos nossos idosos. O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, né? E a nossa cidade tem tido um respeito muito grande ao idoso, porque respeitar o idoso é respeitar a si mesmo. O respeito à sua saúde, ao seu esporte, ao seu lazer. E aí a função minha como deputado é de não poder esquecer nada. A pessoa política, o cargo político, né? Esse cargo que é emprestado, que tem prazo de validade, tem que valer a pena não para o deputado,
mas para a região, para as pessoas. Então a gente busca, através do mandato, sempre a humanização em todos os segmentos. Há uma forte ligação do meu mandato com a agricultura familiar, porque a educação é muito importante, a saúde é muito importante, mas comer é muito, mas muito importante. Então, nossa região concentra hoje, pelos seus assentamentos, pelo Pontal do Paranapanema, pela própria Alta Paulista, gente que trabalha na terra, a agricultura familiar, os trabalhadores. Então, desde levar um trator para uma associação, para uma entidade, para uma cidade, é muito importante. Porque dos 54 municípios que englobam a 10ª região administrativa, 30, um pouco mais, 35, 36 municípios, são municípios com menos de 20 mil habitantes, 10 mil, 5 mil, 3 mil habitantes. E é muito importante a presença do Estado para a melhoria de vida dessas cidades pequenas, que faz a riqueza também da cidade grande. É uma região chamada de Oeste Paulista, mas ela já foi chamada de a Alta Sorocabana, né? E eu creio que a riqueza que temos hoje vem e provém dos trabalhadores lá do passado, dos pioneiros lá do passado. Sou a favor e tenho trabalhado pela diversidade, não só o agronegócio, não só o gado, mas a bacia leiteira, não só o eucalipto, mas a seringueira, não só a cana, mas a agricultura familiar. Cabe tudo dentro dessa região. É uma das mais distantes. Para o cidadão do estado de São Paulo que nos assiste, né? De São Paulo a Presidente Prudente temos quase 600 quilômetros, mas se formos um pouco mais distante, chegaremos até a Rosana, que são nas Barrancas, que é estado de São Paulo, são quase aí 800 quilômetros. A Presidente Epitácio, que faz parte da nossa região, que foi eleita pelo Brasil como o mais bonito pôr do sol deste país. Então, eu entro no lado turístico, o turismo rural, o turismo ecológico, o turismo das águas, né, o turismo religioso, porque gera emprego e renda. E emprego e renda é o que melhora a vida das pessoas. Então, nós temos trabalhado nesse segmento, é uma região que oferece tudo. E eu aproveito até essa oportunidade que a TV Assembleia me dá, que os profissionais desta casa, dessa TV de Cidadania me dá, para chamar o senhor, para chamar o empresário, para se instalar no interior do estado. Trabalho realmente para isso, para a industrialização do interior. A gente sabe que as grandes capitais, e que a grande capital, São Paulo, não cabe mais aquilo que gostariam que coubesse, mas o interior quer receber. Então, trabalho dentro dessas cidades, para distritos industriais não poluentes, para que essas empresas possam se instalar lá, gerar emprego e renda lá e assim provocar qualidade de vida. É um estado muito grande. A nossa região é muito, mas muito grande. Ainda temos muitas estradas de terra, as visitas de prefeitos da região pedindo a melhoria nas pontes, porque uma ponte no interior para o agricultor, para o volume de terra que nós temos, para o volume de água que nós temos, uma ponte para esse agricultor tem o mesmo valor do que o rodoanel na Grande São Paulo. Então, a gente trabalha por essa acessibilidade, por essa mobilidade, para a mercadoria, para aquilo que for produzido, né, chegar até o consumidor final. Não somente do interior, mas da grande capital, que é São Paulo. O Oeste Paulista, né, no interior do estado de São Paulo, seguindo até o final da Castelo Branco, entrando na Quagliato e Raposo Tavares, né, chegando até as barrancas do Rio Paranapanema e Rio Paraná. É um lugar de muitas oportunidades, um lugar muito, mas muito especial, que eu tenho orgulho de estar representando pela 3ª vez. É chamado de a terra dos presidentes, porque nós temos Presidente Prudente, nós temos Presidente Bernardes, nós temos Presidente Venceslau, nós temos Presidente Epitácio. Então, é a terra dos presidentes, né?
são os presidenciáveis, né, que foram homenageados nesta região, que naquele período produzia realmente muito mais, né, muito mais. Nós retomamos esse crescimento, né, é necessário, e isso se faz com representatividade política. E é o que a gente tem buscado fazer, né, atendendo todas as cidades. Nada lá é esquecido. Presidente Prudente é capital hoje do shoyu, que não é algo só para a família japonesa, né? Os irmãos japoneses, que a sua colônia é maior na nossa região, a colônia de japoneses. Mais um pouco acima nós temos Bastos, que é terra do ovo, capital do ovo, construída por os japoneses. Álvares Machado, que tem o mais antigo cemitério japonês. Nós devemos muito, né, à colônia japonesa, aos irmãos japoneses que vieram desbravar na época aquele sertão e ali chegaram. Então nós temos lá indústrias muito importantes, a Hinomoto Shoyu, a própria Azteca, né, empresas que levam o nome da nossa região para todo o Brasil. Alimentos Wilson e por aí realmente segue. São empresas muito, mas muito importantes. É uma cidade que presta bons serviços, um comércio forte, muito, mas muito pujante, né? Um comércio que vive em fervura. E quanto à cultura, nós temos o Complexo Matarazzo. Ali tem o teatro, ali tem a música, ali tem o jazz, ali tem o rap, enfim, tem as bibliotecas, aproveitando e preservando aquela construção grandiosa, bonita, né? Mas colocando ela, o velho e o novo, convivendo realmente lado a lado. É um polo de cultura, hoje, Presidente Prudente. Nós temos os presídios, são a região que mais tem presídios, né? Foi a nossa região. Mas é a região que também tem mais segurança. Nós devemos isso à Polícia Militar, à Polícia Civil, à própria Polícia Federal, ao próprio Ministério Público, aos nossos juízes. Há um congraçamento entre poderes para que a gente provoque essa segurança. Mas há dificuldades e há problemas, né, que precisam realmente ser resolvidos. Nós temos um pH de terra maravilhoso, que é para a plantação de cítricos, e uma das bandeiras sempre foi a citricultura, mas nós temos na Alta Paulista a aceruva, que é a festa da acerola e da uva, né? Nós temos, enfim, terras para isso. É um lugar muito, mas muito especial, que já provocou para o estado de São Paulo muito desenvolvimento. Daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado Hamilton Pereira, que é da região de Sorocaba, interior de São Paulo. O deputado Hamilton Pereira, do PT, é o convidado do segundo bloco do Observatório Regional de hoje. Ele tem 60 anos de idade e é da região de Sorocaba. Para começarmos a falar da nossa história e da nossa relação com Sorocaba e toda aquela região, nós precisamos resgatar um pouquinho da história de Sorocaba, né? Sorocaba é uma cidade que, no passado, teve uma relação muito forte com o bandeirantismo. Ela é fundada por um bandeirante. E depois do esgotamento do ciclo dos bandeirantes, que buscavam pedras preciosas no interior, né? Sorocaba também desenvolveu um outro ciclo, que era o ciclo de Muares. Sorocaba fica no meio do caminho entre Viamão, no Rio Grande do Sul, né, e entre as cidades que forneciam minério, principalmente ouro, em Minas Gerais, né? Então houve um ciclo em que os tropeiros saíam de Sorocaba. Sorocaba é conhecida como a capital do tropeirismo no Brasil. Os tropeiros saíam da cidade de Sorocaba, iam até Viamão, no Rio Grande do Sul, e por aí eles foram estendendo vias, né, de acesso, voltavam com as tropas de Muares, faziam uma grande feira de Muares, isso ali pelo século XVIII, em Sorocaba. Esses Muares serviam depois, né, para virem até Minas Gerais, buscar os minérios e tal, que eles transportavam tanto para aquele eixo lá
da região sorocabana quanto para o Rio Grande do Sul. Então havia uma troca muito grande, né, daquilo que Rio Grande do Sul produzia e Minas Gerais produzia, através do transporte em lombo de mulas, os muares, né? Então Sorocaba se desenvolveu como uma cidade afeita à questão do transporte e também do comércio, né? Uma tendência muito forte, uma natureza muito forte, voltada para o transporte e para o comércio. Mas depois, mais no século XIX, nós temos a chegada da ferrovia em Sorocaba, trazendo mais progresso para o interior do estado de São Paulo. Nós temos a gloriosa Sorocabana, com Matheus Mailaschi, né, que foi o fundador, o construtor da ferrovia, e também com o florescimento das indústrias têxteis. Sorocaba foi um polo de produção têxtil muito grande para todo o estado e para todo o Brasil. E a partir daí, então, Sorocaba se desenvolveu. Na década de 70, agora no século XX, ela se torna também uma cidade muito industrializada. As indústrias começam a chegar, há um florescimento muito grande das indústrias, né? E, portanto, Sorocaba fica conhecida como a Manchester paulista, né? Numa comparação com a Inglaterra, com Manchester, né? Sorocaba ficou conhecida como a Manchester paulista em função do seu alto nível de industrialização e também de empregabilidade da mão de obra na indústria. É nesta cidade que eu nasci em 1954, né? E convivi com esse último ciclo da industrialização, né? Onde fui trabalhar, depois de fazer o Senai, eu fui trabalhar como metalúrgico, torneiro mecânico, numa grande indústria metalúrgica. Hoje, Sorocaba é uma das cidades, das maiores exportadoras, inclusive, de autopeças, né? Para a Argentina, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. Sorocaba hoje detém algumas indústrias muito importantes no setor da produção de autopeças, né, para o mundo todo. Uma grande cidade exportadora, mais de 640 mil habitantes, uma região que é composta por 48 municípios que interagem com a economia sorocabana, né? Não é por outra razão que Sorocaba, no ano passado, ou seja, 2014, Sorocaba recebe finalmente um projeto na Assembleia Legislativa que a reconhece como região metropolitana. É a 5ª região metropolitana do estado de São Paulo e é a 15ª região metropolitana do Brasil. Sorocaba hoje está colocada num contexto, na relação da chamada macrometrópole, como uma das cidades mais produtivas. A prestação de serviços, que é um outro setor fortemente empregador da cidade de Sorocaba. Uma cidade, polo de uma região que tem muita indústria, também é natural que ocorram muitos acidentes de trabalho, muita doença profissional, muitas enfermidades decorrentes da atividade fabril, e por isso essa necessidade localizada pelos sindicatos e trazida até o nosso mandato. Foi o meu primeiro projeto de lei. Nós conseguimos, então, fazer o primeiro, ou implantar o primeiro centro de referência para a saúde do trabalhador de Sorocaba e região, por uma demanda trazida por todo o movimento sindical, das mais diversas áreas. Hoje muito se fala da crise da água. Felizmente, lá em Sorocaba, em Votorantim, as cidades como Ibiúna, como Piedade, nós não temos falta de água, porque nós conseguimos, através de um projeto de lei, darmos proteção, criando uma área de proteção ambiental da represa de Tupararanga, né, que é um manancial que abastece, como disse, 8 municípios. Depois disso veio a demanda de Salto, né, Salto, Indaiatuba e Cabriúva tem também um manancial que precisava ser protegido. Trata-se do manancial do rio Piraí, que abastece Salto, Indaiatuba, Cabriúva e agora começa a abastecer também o município de Itu, que recentemente se ressentiu da falta de água, né? Nós criamos a área de proteção ambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão do Piraí, para Salto, para toda essa região, e Cabriúva, Indaiatuba também, e Itu. Sorocaba, como cidade polo de uma região, né, de 48 municípios,
Sorocaba atende esses municípios todos, né? Então, foi muito natural observarmos que cada vez mais o fenômeno do deslocamento das populações das cidades do entorno, né, em direção a Sorocaba, em busca de atendimento da saúde, né, era natural pessoas que moram numa cidade, mas que vão a Sorocaba na busca de cursos universitários, né, o Hospital Regional de Sorocaba, emprego na indústria, no setor de serviços e tudo mais. Então, Sorocaba se tornou um polo que se conurbou com as cidades do entorno, né, e provocou uma explosão demográfica, né. Hoje, 26 municípios compõem a mais nova região metropolitana do estado de São Paulo. Nós temos 15 regiões metropolitanas no Brasil e 5 no estado de São Paulo. Sorocaba é a região metropolitana mais recente, né, criada por lei aqui na Assembleia Legislativa, né, e que responde hoje por 26 municípios que se conurbaram e se relacionam com a economia sorocabana. É natural a pessoa morar numa cidade, estudar em Sorocaba, morar numa outra cidade, trabalhar em Sorocaba. Isso tudo levou ao reconhecimento de Sorocaba como um polo metropolitano, é a mais nova região metropolitana. Esse crescimento todo também levou muitos investimentos para Sorocaba, na medida em que uma grande parte de empreendedores começaram a vislumbrar em Sorocaba a possibilidade de levar a indústria para um local bem atendido pelo sistema binário, rodovia Castelo Branco de um lado, rodovia Raposo Tavares, agora duplicada, do outro, não é? E uma cidade que fornece mão de obra qualificada. 4 escolas técnicas, uma FATEC, faculdade de engenharia, uma unidade da Unesp, uma unidade da UFSCar, né? Uma extensão da UFSCar para Sorocaba, enfim, fornecendo mão de obra qualificada para atender as demandas dessa indústria e também dos serviços que operam em atendimento a esse parque industrial extremamente avançado, né? Extremamente desenvolvido do ponto de vista da inovação, da tecnologia, que se tornou Sorocaba. Daqui a pouco, tudo sobre a região de Barretos, com o nosso convidado, o deputado Web Rezec, do PMDB. Não saia daí, eu volto em instantes. O deputado Web Rezec, do PMDB, é o terceiro convidado deste observatório regional. Ele tem 70 anos, é médico desde 1962, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O deputado é da região de Barretos. Foi vice-prefeito da cidade de 1969 a 1973. Vamos saber um pouco mais dessa importante região do estado de São Paulo. Hoje, um avião vai chegando a Barretos, tem que o piloto pegar o celular, ligar para conversar, para saber as condições. Então, realmente, nós encampamos, nesse breve mandato, essa luta para devolver o aeroporto ao DAERP. O Hospital do Câncer conseguiu, com a França, tudo, instalar aqui um centro de treinamento de médico por robótica, para toda a América do Sul. Nós recebemos médicos de toda a América do Sul para ser treinado em Barretos. Mas tem que descer em Rio Preto, em Ribeirão, para depois virem para Barretos. Então, nós temos realmente demanda, mas, infelizmente, nós não temos a linha. Então, perguntei da possibilidade de a gente reverter isso. Diz, olha, isso é um ato consumado. Depende do prefeito. E aí, fazendo um pedido, aí o governador pode analisar. Sempre tivemos linhas aéreas fazendo Barretos, São Paulo e outras capitais. Sempre. E eu estou dizendo isso da VASP, lá atrás. E sempre tinha um voo chegando em Congonhas. Voos regulares, Barretos, regulares. São Paulo, Congonhas. Depois, a cidade foi crescendo muito, e o aeroporto ficou mal localizado. Foi escolhida uma nova área e feito um aeroporto
com uma das melhores pistas que nós temos no estado de São Paulo. E com a possibilidade de duplicar o tamanho. Ela tem 1.800 metros. Já é uma senhora pista. É uma senhora pista. Mas com oportunidade de aumentar mais 1.800 se quiser. E quando fui prefeito, inclusive, quando acabaram essas empresas tradicionais, nós conseguimos que a Passaredo fizesse um voo Barretos-São Paulo com 4 pernas. De manhã tinha Barretos, São Paulo, Barretos. E à noitezinha, São Paulo, Barretos, Barretos, São Paulo. E hoje, nós estamos sem nenhuma linha aérea. E o prefeito anterior, para mim foi uma loucura. Ele veio aqui brigar pela municipalização do aeroporto. E eu fui um crítico feroz disso aí. Porque nós íamos transformar um aeroporto num campo de aviação. E ele estava iludido com a história que tinha grandes empresários que queriam transformar o aeroporto em aeroporto internacional, com voos de carga para o mundo inteiro, e que Barretos ia ser realmente... Gente, não vamos sonhar, vamos pôr os pés no chão. Ribeirão Preto está lutando por esse aeroporto internacional há 20 anos. E nós vamos chegar aqui agora e achar que municipalizamos o aeroporto, vai se fazer isso? Eu, como médico, há 53 anos, fiquei pensando, se eu estivesse ali entrevistando o governador, eu ia perguntar também da assistência básica. Porque, claro, hoje São Paulo é excelência no atendimento de câncer e é excelência no atendimento cardiológico. Hoje a cirurgia cardíaca aqui se faz em várias cidades do interior, inclusive. E o tratamento de câncer, eu acho que Barretos hoje é um ícone. O nosso hospital de câncer, se você for visitar hoje, ele transformou uma região numa nova cidade. Exatamente. E não é mais um hospital, são vários interligados. E atende mais de 2 pessoas dia. Então nós temos realmente, e virou referência, tanto que tem uma série de convênios com o exterior e nós acabamos ganhando todo esse equipamento de cirurgia robótica e hoje nós temos ali um centro de treinamento de todos os médicos da América do Sul, América Latina, ali em Barretos. Hoje o hospital é uma referência. E se pegar, nós temos um hospital só para tratar de câncer infantil, mas com requinte, com uma mini Disney dentro do hospital, uma criança recebendo todo tipo de apoio. O Hospital do Câncer foi um sonho de um médico também, chamado Paulo Prata, que era casado com uma médica também, doutora Cila Prata. E os dois tinham família em Barretos, vieram e foram trabalhar também na Santa Casa. Mas depois tinha o sonho de transformar e pegaram um hospital pequeno, que estava fechado, e começaram a transformar ali no Hospital Geral. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá com o Hospital Geral. O senhor trabalhou lá? Com o Hospital Geral. E depois, o deputado Roberto Cardoso Alves, Robertão, que fica na memória da gente porque era muito leal, companheiro, ele conseguiu um equipamento de radioterapia para o hospital. E o hospital começou a mudar. E foi realmente desenvolvendo e partiu para uma área diferente. Deixou de ser um hospital geral e começou realmente a caminhar para a área oncológica. O começo da especialização. Depois, o Henrique Prata, que é o filho do Paulo, ele é um grande sonhador e deu um impulso muito grande. E começou realmente, e os governos entenderam isso, recebeu muitas verbas e conseguiu montar um esquema de captação de recursos muito grande, também na iniciativa privada,
E o hospital foi tomando um gigantismo muito grande. Mas pela qualidade do atendimento, ele começou a encontrar ressonância internacional e fazer convênios com grandes áreas de hospitalar também nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Foi assim que nós conseguimos esse equipamento de robô. E assim nós recebemos uma série de equipamentos. Hoje, o hospital está tão bem equipado que ele não perde para nenhum hospital do país. Então, tudo depende do sonho. E são pessoas que sonham que fazem acontecer. A prevenção é a base de tudo. Você evita o quadro grave com internações prolongadas, com despesas maiores, com medicações mais potentes. Então, essa rede básica é que é falha, não em Barretos, no Brasil. Começou com um grupo de jovens, né? Também sonhadores, tomando ali um happy hour, tudo, e resolveram fazer um rodeio para angariar um pouco de dinheiro e dar para a Santa Casa. E fizeram um rodeio com uma lona ali, tudo, muito restrito, para poder dar a Santa Casa. E realmente entusiasmou. Deu tão certo que... Deu certo. Aquilo foi crescendo, crescendo. Nós tínhamos o recinto de exposição em Barretos, aí passaram para o recinto da exposição. E aí a festa foi crescendo, foi crescendo. Mas o recinto está muito no central. E as ruas ali ficavam todas congestionadas, e barraquinhas para todo canto. Era realmente um mercado persa. E a cidade reclamando, né? Porque não tinha infraestrutura para isso. E eu era prefeito em Barretos, quando os dependentes me procuraram e que queriam levar realmente o parque para onde é o parque hoje. Mas ficava longe da cidade e tinha um grupo que não queria, se a prefeitura ajudava. Eu acho que é um patrimônio da cidade já a festa. E nós aceitamos o desafio. E a primeira festa no novo recinto tinha 150 funcionários e os equipamentos da prefeitura trabalhando lá e limpando e preparando a área. E a primeira festa foi feita com um pó que a gente não enxergava nada, era só pó, né? Mas fizemos. E a partir daí, a coisa começou a crescer. Mas tinha um outro calcanhar de Aquiles. Todo ano tinha que montar arquibancada, desmontar arquibancada, alugar arquibancada. Sim. E nesse momento, nós deixamos a prefeitura e estávamos como chefe de gabinete do ministro Roberto Cardoso Alves em Brasília. E como chefe de gabinete, eu presidia as sessões da Embratur. E nós levamos para a Embratur um projeto para construir realmente o estádio, o primeiro estádio rodeio do Brasil. E conseguimos o recurso e, com a graça de Deus, em 3 meses conseguimos construir um estádio que tem hoje realmente uma capacidade muito grande. Nós recebemos ali, quando tem os shows depois disso, quase 100 mil pessoas. E foi construído de uma maneira muito simples, porque as máquinas iam escavando o solo, jogando nas laterais, compactando. Depois foi feito os degraus naquela área. Depois foi só concretado. Então, quando você sempre tem as pessoas adversárias, dizer que ia cair, que ia desmoronar, que foi feito em 3 meses, mas não, foi feito em cima do solo. Quer dizer, de maneira que hoje nós temos realmente ali o primeiro estádio e o maior estádio de rodeio, acho que da América Latina. Depois voltamos a ser deputado aqui, colocamos uma verba da verba do deputado, 2 milhões, para construir o acesso. E voltamos à prefeitura no ano seguinte e com esse recurso fizemos o acesso. Hoje são 3 pistas para ir, 3 pistas para voltar. Então, acho que realmente Barretos hoje tem uma parte de turismo muito grande, mas o Parque do Peão é realmente a referência. Dentro do próprio parque hoje, está sendo construído um hotel para 800 pessoas.
com um parque aquático também com águas quentes. Então, isso aí vai se transformar num turismo permanente. Nós temos o Country Hotel, que hoje já tem um parque ali dentro e que realmente eles têm praticamente lotação do ano esgotada. Eles têm aqui em São Paulo a interligação com empresas de turismo, de maneira que todo final de semana está com lotação tomada. O grande calcanhar de Aquiles ainda é a linha aérea. A linha aérea. Porque esse pessoal tem que ir de ônibus. Voo regular para Barreto. Estaria resolvido o problema. Você sai de São Paulo, pela Bandeirantes, aí continua com o Novo Bandeirantes, vai chegar em Limeira, continua pelo Washington Luiz, até ali em Matão, entre Araraquara e Matão, entra pela Faria Lima, também com pista dupla, até Barretos. Então, hoje, realmente, quando eu vou embora, geralmente, eu vou à noite, às vezes eu vou 10, 11 horas da noite, com a estrada mais ou menos vazia, você faz em 3 horas e meia daqui a Barretos. Então, não tem problema nenhum, é fácil de chegar também de carro. Mas, claro, que o turista, principalmente turista de final de semana, 3, 4 dias, ele quer o avião, né? Porque ele, em 45 minutos, tem Barretos, né? O grande fomento hoje é realmente a área de serviço. E nós temos 2 grandes frigoríficos, né? Que é o Friboi e o Minerva, que estão lá em Barretos, né? Que tem, mas com a crise econômica que estamos atravessando aí, a gente fica com essa preocupação de qualquer desemprego que possa vir aí. Apesar que eles estão voltados hoje muito mais para exportação do que para a área interna. A educação, de modo geral, está bem. Nós temos lá 2 grandes centros universitários, com vários cursos. Isso também está levando uma gama muito grande de estudantes para Barretos, inclusive com a Faculdade de Medicina de Barretos, hoje que é um destaque, porque ela também tem um currículo diferenciado, tudo. É uma faculdade que está se destacando entre as faculdades de medicina. Mas eu acho que o grande problema ainda é o ensino básico. A área diferenciada, ela tem um pagamento diferenciado também, passa a ser lucrativa e passa a ser explorada de uma maneira diferenciada. O básico não, o básico é SUS. E esse é calcanhar de Aquiles. O ensino, o básico, foi repassado para o município. Eu acho que hoje não falta verba não, viu? O Observatório Regional desta semana termina aqui. A gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Tchau, até lá.